Fala, fiel, beleza? Pascoal fala sobre a chance do Corinthians no derby de hoje. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo uma rifa de uma camisa oficial do Corinthians? Clique no Instagram da descrição e participe. Quase segura a bronca agora. O Corinthians acabou o Mundial, o Sul-Americano Sub-20. O Corinthians já tem um jogador negociado com o exterior, Robert Renan. Sim. Já deve ir pro Real. Depois de não jogar nem no Zé, ele já vai pro Real. Por quê? Porque joga demais. Quando ele estreou no Corinthians aqui, a gente falou, o Corinthians arrumou um zagueiro que vai jogar em seleção. Esse moleque, força, rapidez, tem tamanho, é canhoto, não se desespera quando a bola chega, não quebra a bola toda hora, sai jogando. Então, quando o cara domina 3, 4 vezes... a gente tem o Zinho e o Djalminha aqui. O cara domina 2 bolas, você sabe se o cara sabe jogar ou não. Ele não vai precisar jogar 30 partidas. 2 bolas que ele, num jogo. Tá, ele... Opa, você vai... Pô, peraí, esse cara é diferente. Esse moleque é diferente. O Corinthians acabou agora o Sub-20... o Giovani jogando, o Biro jogando e o Pedrinho jogando na seleção. Sim. Só que o Pedrinho tem 16 anos. É da geração do Éder. Então tem que ter calma, né? Entendeu? Esse é um que fisicamente ainda não está pronto. Não está maturado. É isso. Não está pronto. Sim, mas também traz um pouco de peso, não traz, para esse Corinthians? Porque tá jogando em casa, porque não vence a 2 jogos, porque vai melhor em casa do que fora. Essa é a diferença. Do ir melhor em casa. Né? Porque a torcida do Corinthians, quando ela está quieta, ela está soprando a bola. Alguma coisa a torcida do Corinthians está fazendo, até quando está quieta. Alguma coisa está fazendo. Então, e as camisas nessa hora se equiparam. O Palmeiras está sobrando. O Palmeiras está muito bem. Muito bem. O Corinthians fez um jogo contra a Portuguesa. O jogo do Corinthians foi de rachar. Muito obrigado. Foi desse modelo. Jesus! Soninho. Vou falar pra você, até Renato Augusto, que é um bolão, não aconteceu. E aí cria aquela expectativa no torcedor. Qual é o Corinthians? O Corinthians da Neoquímica. O Corinthians é o Corinthians da Neoquímica. O que é o Corinthians da Neoquímica? O time que se incorpora, o time que parece que o time fica mais alto, parece até mais alto, o jogador fica maior do que ele é, porque a torcida tá lá, e ele sabe que ele tá, se faltar a torcida inteira, e aí os caras começam a marcar a saída de bola, aí os caras começam a diminuir o espaço do adversário, aí os caras começam a ter velocidade pelo lado do campo. Eu tô falando tudo que o Corinthians não fez contra a Portuguesa. Sim. Começa a dominar o meio campo, entendeu? O time do Corinthians é isso. Agora, vamos olhar pelo outro lado. Pega um adversário que se o Dudu fechar o olho, ele sabe onde é que vai estar o Rony. É isso, esse é o ponto. Se o Veiga fechar o olho, ele vai bater aquela bola que ele bateu contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fez aquele golaço, ele sabe onde que ele vai meter a bola. Por quê? Porque eles se conhecem. Aí está a diferença. E o Palmeiras gosta desse tipo de jogo. Sim. O Palmeiras gosta de ser desafiado. Olha o gol que ele fez. O zagueiro ajudou também, né? Porque o zagueiro deu um tranco nele e ele ajeitou o corpo para bater. Até nisso ajuda, né? Até nisso ajuda. O zagueiro deu um tranco. Mas não jogou bem esse jogo. Não, o Palmeiras jogou muito mal essa partida. Esse era o jogo para o Botafogo ganhar. O Botafogo jogou muito. Você já sabe o que você tem que fazer quando você perde a bola nesse local do campo, quando você perde a bola nesse lugar, quando você recupera. E as bolas, faltam as laterais de escanteios. E é um Palmeiras que é um trabalho criado, já é um trabalho já estável. E eu acho que o Corinthians só tem... A coisa só equilibra realmente porque dentro de casa o Corinthians é muito forte. O Corinthians tecnicamente é um time que tem qualidade. E aí no seu gramado, na sua casa, é um gramado rápido. O Corinthians consegue achar espaço contra adversários. Então tem tudo para ser um grande jogo. Mas eu acho que pro Palmeiras, se acontecer de um tropeço, acho que pro Abel, o Abel tem crédito até... Pro nome dele ir pro INSS vai demorar muito. Agora, pro Fernando, pro que ele tá tentando construir, até nessa questão que o time tá oscilando, tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai tanto, ganhar um jogo desse eleva ele a um patamar de uma tranquilidade para boas semanas aí, para ele continuar desenvolvendo. Mas de maneira racional, hoje a gente tá falando de uma equipe que tem um time, que tem um modelo de jogo,
e de um time, de um clube, de um Corinthians que ainda está buscando, que ainda está longe de ter essa questão coletiva forte. Eu acho que para o Corinthians, mais do que isso, Djalma, o Corinthians perde a única coisa que ele já construiu de extremamente sólida, que é, em casa, a gente tem um outro tipo de jogo, uma outra maneira de jogar. Então, esse jogo tem um peso 2 ali para o Corinthians. Como é que é para o jogador antes da partida, pensando em tudo isso? Mas aí é que tá, vocês estão falando tudo que é correto, né? Que o Palmeiras é isso tudo, o Palmeiras é... Realmente, concordo tudo isso, mas aí o jogador tá lá, tá o Cássio, tá o Renato Augusto, tá o Fagner, tá o Gil, o Fábio Santos, o Gil. Assim, eles são isso tudo, vamos ganhar deles. Os caras falam assim, o que motiva o Palmeiras é um jogo 50-50, não vejo favoritismo do Palmeiras nesse negócio. Sabe que 50-50 não pode, né? Não pode? Não pode. Então é 51 pro Corinthians. Pro Corinthians? Ó, tá aí, já saiu do... Você falou do Rony, porque eu também não descarto essa possibilidade do Corinthians ter 3 volantes para liberar o Renato Augusto. Então, porque ele vem bem, né? Ele tá mostrando que pode ajudar. Você ter os 3 homens ali do meio campo e liberar o Renato Augusto para chegar nos 2 atacantes. Sim. Né? Eu também não descarto essa possibilidade. Como não descarto o Palmeiras ter o Rony como centroavante nessa partida. Porque os dois foram, ele e o Hendrick, foram usados nos treinamentos nessa função. Tem um corintiano dentro da minha cabeça aqui que ele falou assim, o Rony fez um gol contra no Clássico. Já fez um gol contra no Clássico. Acontece. Eu acho que o Rony é na urgência, gente. Não sei se o amigo concorda, mas eu acho que o Rony é num jogo que você precisa ganhar um pouco mais de intensidade e tal. Mesmo com a evolução que ele teve com o Lázaro. Não, ele tá melhor, mas pra mim falta jogo. Quando tem a bola, põe pra frente. Tem outros jogadores que podem, que também têm força física de marcação, mas quem tá jogando, e jogam melhor. Vou fazer um questionamento aqui. O Duqueiroz tá jogando mais que o Rony? Não. Nesse momento, não. Tá jogando? Não. Não, é só para perguntar, porque senão vai jogar o Fausto Velho e o Duqueiroz, perfeito? Uhum. E aí, mas o Duqueiroz está jogando mais que ele? Não tá. E aí, com o Rony, o que você ganha? Você ganha marcação, você ganha vontade. O Rony que foi cortar a bola de cabeça na grama, gente. Não, isso aí não falta. Esse cara... Essa dedicação, isso é do Clássico. Aí é que entra a alma do Clássico. É a diferença. Entendeu? Esse é um cara que pode fazer a diferença na marcação, na vontade, na determinação. Quais jogadores do Corinthians, do miolo do meio-campo, são rápidos se pegar uma bola de transição rápida que o Palmeiras tem? Só vai ter um zagueiro, que é o Bruno. Sim. Só o Bruno, que é rápido. Os outros não são. Na bola individual, mano a mano, os 2 laterais com os 2 atacantes do Palmeiras. Ó que B.O. pra resolver. E eu não descarto que o Palmeiras espere, viu? O Palmeiras, num primeiro momento, já fez segure, isso jogando dê a bola e jogue na velocidade. Bom, sabe jogar com velocidade, a gente cansou de ver já, né? E dentro de uma equipe que hoje é um Palmeiras... O Palmeiras tem que lembrar que ele perdeu 2 jogadores do mesmo setor. E 2 jogadores... Uma qualidade grande. Sim. Então, o Palmeiras, no começo da temporada, ele tá tendo um pouco mais de... Quando ele precisa propor, quando ele pega o adversário mais fechado. O que é natural, os caras estão se conhecendo, tá entrando novas peças. Então, eu acho que o Palmeiras, nesse momento, ele dá até um passinho pra trás e fala, pô... Até porque, como eu falei, o Palmeiras nesse jogo, tô na casa dos caras, deixa eles se complicarem. Não, é isso. E tem 3 jogadores de muitíssima velocidade que no contra-ataque... Eu tava falando que, de repente, começa com o Rony de centroavante... Eu acho que não. Sabe por quê? Não, mais que o menino Giovani tenha entrado muito bem jogado, mas o poder o Hendrick, apesar de ser mais novo, ajuda na marcação, defende, corre muito. E vai correr atrás da defesa do Corinthians. Exatamente. Então, acho que por isso até começaria com... Não, eu falei isso porque os 2 foram testados. Sim. Nesses últimos dias nos treinamentos. Os 2 foram testados. E no último jogo contra o Água Santa, né? No Água Santa, o Rony jogou de centroavante. E o Giovani foi muito bem. E o Giovani foi muito bem. Sim. Esse é outro... Sempre a gente falou bem do Giovani. As lesões do ano passado o impediram. Tem mais aí pra vir ainda, viu? Luiz Guilherme. Não, tem lá tem Kevin. Calma que não é pro Clássico, aí já é outro negócio. Ô, conta um negócio aqui pra mim. Você acredita a gente tá falando dos Rones, né? Cada um do seu lado, pra gente fechar o assunto, eu quero te ouvir também, que é essa coisa de um no meio campo e o outro ser centralizado do lado do Palmeiras. Você vê essas possibilidades pra esse jogo de amanhã? Amanhã a gente vai falar mais também. Ainda não tem uma definição de um time titular, o Corinthians, então a gente especula. Mas eu acho que o Rony não começa jogando do Corinthians.
Eu acho que vai o Veras com o Duqueiroz. A minha dúvida no Corinthians, analisando aí pelo que eu tenho visto do Corinthians, é na zaga. Se ele vai com o Bruno Mendes, que tem sido titular, né? Ele tem revezado o Balbuena e o Gil. Ou, se para um jogo desse tamanho, de repente ele volta com o Gil e o Balbuena. Eu não tiraria o Bruno Mendes. Eu também mas não. tenho essa dúvida no Corinthians. Eu tenho essa dúvida no Corinthians. O Gil tá do melhor que o restante do Balbuena. time, se todo mundo tá em condição física, já tem um time titular. Né? Eu acho que a minha dúvida, é na zaga. Do lado do Palmeiras, cara, eu gosto demais do Endrick. Gosto muito. Torcendo aí pra ele logo fazer esse gol, pra acabar essa coisa aí de todo mundo, o Abel não consegue mais, né? Ele não quer mais responder sobre isso. E aí ele fazendo gol, acaba isso do Abel também ficar chateado. Mas eu começaria com o garoto Giovani. Começaria com o Giovani. O Giovani em cima do Fábio Santos, 1 contra 1, o drible. Assim, eu acho que é uma ótima... E o Rony, do Palmeiras, tá fazendo gol, a bola tá batendo nele, tá entrando. Ele tá comemorando antes de fazer o gol. Foi contra o Santos. Ele já Então, tá comemorando, aí ele vira. Então eu começaria com o Rony de centroavante. Porque aí Sacando o Rony o do Endrick. lado, ele não tem... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!